Fala, CACDista! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. No episódio de hoje, a gente vai te atualizar sobre os assuntos mais marcantes desta semana. Escuta só. China, Rússia, Índia e Coreia do Norte. Xi lança a iniciativa de governança global e emplaca aval político ao gasoduto Força da Sibéria 2. União Europeia e Mercosul. Comissão Europeia valida o acordo comercial e envia para votação. Pacote inclui salvaguardas agrícolas e reabre discussão sobre apoio e resistência. Tarifas e exportações. No mês de início da sobretaxa de 50% dos Estados Unidos, exportações brasileiras para o mercado americano caem 18,5%. Brasil e México em reaproximação intensa. Declaração conjunta, vistos eletrônicos, cooperação em saúde, agro e biocombustíveis e revisão dos ACE 53 e 55 até 2026. Estados Unidos e Venezuela. Ataque à embarcação no Caribe deixa 11 mortos. Caracas fala em execuções extrajudiciais e a CELAC convoca reunião extraordinária. Agora respira fundo e ajusta o fone. Vamos juntos mergulhar em cada pauta que conversa diretamente com sua preparação para o CACD. Eu sou Dalmo Borba e o resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. O presidente da China, Xi Jinping, recebeu no começo desta semana em Tianjin os líderes da Rússia, Índia e da Coreia do Norte e aproveitou a ocasião para lançar a iniciativa de governança global. A proposta foi apresentada como um possível embrião de uma nova ordem internacional. Xi disse que o mundo vive um período de turbulência e que a governança global chegou a uma encruzilhada. Diante dos desafios atuais, ele apontou 5 princípios centrais para a nova iniciativa: igualdade soberana entre os Estados, respeito ao direito internacional, valorização do multilateralismo, foco nas pessoas e medidas práticas, não apenas discursos. O anúncio foi feito durante a cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, a OCX, um fórum que reúne países da Ásia Central, do Sul e do Leste do continente. A reunião aconteceu em meio à guerra tarifária do governo Trump, que impôs, por exemplo, uma tarifa de 50% sobre produtos indianos. No encontro, Xi também reforçou críticas ao unilateralismo e prometeu apoio financeiro à organização, 280 milhões de dólares em ajuda e mais de 10 bilhões de yuans em crédito para os bancos do bloco. As relações bilaterais tiveram seus destaques. Com a Rússia, Vladimir Putin anunciou o aval de Pequim para o gasoduto Força da Sibéria 2, um projeto de mais de 2.600 quilômetros que pode fornecer até 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano à China via Mongólia. O memorando já foi assinado, embora os preços ainda não estejam definidos. Para Moscou, é uma alternativa à perda do mercado europeu. Para Pequim, mais uma forma de diversificar o fornecimento de energia. Com a Índia, foi a primeira visita de Narendra Modi à China em 7 anos. Xi e Modi afirmaram que os dois países devem ser parceiros e não rivais. Houve um acordo sobre a administração da fronteira, a promessa de retomada dos voos diretos e o compromisso de lidar com as diferenças de maneira pragmática. E, paralelamente, Kim Jong-un chegou a Pequim para participar do desfile militar que comemora os 80 anos da vitória chinesa contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Essa é a primeira vez que Xi, Putin e Kim se encontram juntos no mesmo evento. O conjunto desses movimentos mostra a China tentando assumir o centro de uma rede de alianças alternativas ao Ocidente, oferecendo tanto propostas institucionais, como a nova iniciativa de governança, quanto acordos concretos, como o gasoduto com a Rússia e gestos de aproximação com a Índia e a Coreia do Norte. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia voltou a ganhar fôlego.
A Comissão Europeia apresentou oficialmente o texto para validação. Trata-se de um passo crucial de um processo histórico de 25 anos de negociações que haviam sido retomadas em 2024 e foram concluídas em 2025. O acordo foi dividido em 2 instrumentos jurídicos pela Comissão Europeia. Um deles é o Acordo de Parceria Mercosul-UE, que deverá ser ratificado separadamente por todos os Estados-membros da União Europeia. O outro é um acordo comercial provisório, que abrange apenas as partes do acordo de competência exclusiva da União Europeia e deverá ser adotado por meio de um processo de ratificação no Parlamento Europeu e no Conselho da UE. Esse acordo interino vai expirar quando o acordo de parceria entrar em vigor. Quando começar a valer, o tratado formará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. O acordo prevê a derrubada gradual de barreiras, amplia o acesso do Mercosul ao mercado europeu e garante vantagens para exportadores de máquinas, automóveis, produtos químicos e alimentos da União Europeia. Do lado sul-americano, a expectativa é abrir mais espaço para commodities agrícolas e minerais, mas o caminho não é simples. A França, historicamente contrária, temia o impacto do acordo sobre os produtores de carne bovina e outros setores sensíveis. Por isso, a Comissão Europeia propôs um ato jurídico suplementar para operacionalizar mecanismos de salvaguardas para a proteção de sensibilidades europeias no setor agrícola. Nesta semana, Paris reconheceu que a proposta vai na boa direção depois que Bruxelas incluiu as salvaguardas. Se as importações subirem mais de 10% ou se os preços caírem no mesmo patamar, podem ser acionados limites temporários. Há ainda um fundo de mais de 7 bilhões de dólares para compensar os agricultores europeus. Outros países, como a Polônia, seguem resistentes. Mesmo assim, o clima é de avanço. A Comissão Europeia defende que o acordo vai ajudar a compensar perdas causadas pelas tarifas do governo Trump e reduzir a dependência da Europa em relação à China, especialmente em minerais estratégicos. No Brasil, a reação foi positiva. O vice-presidente Geraldo Alckmin chamou a validação de passo decisivo para investimentos entre as regiões. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há confiança na conclusão do processo até o final do ano. E tem mais, esse assunto não ficou só na mesa de negociação. O acordo entre Mercosul e União Europeia foi tema direto da prova discursiva do CACD aplicada no último final de semana. Os candidatos tiveram que dissertar justamente sobre o papel do Mercosul e as negociações do bloco com a União Europeia. Ou seja, não é só notícia, é conteúdo de prova. Com a entrada em vigor da sobretaxa de 50% dos Estados Unidos, as exportações brasileiras para o mercado norte-americano caíram 18,5% em agosto. Foram 2,76 bilhões de dólares, contra 3,39 bilhões de dólares no mesmo mês do ano passado. O dado é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. O recuo afetou diversos produtos. As exportações de minério de ferro para os Estados Unidos foram as mais impactadas no período e tiveram uma redução de 100%, ou seja, as vendas zeraram. Aeronaves e peças caíram 84,9%. Semiacabados de ferro e aço reduziram 23,4%. Óleos combustíveis, menos 37%. Açúcares e melaço, menos 88,4%. Segundo o MDIC, a queda atingiu itens taxados e não taxados, e pode também ter havido antecipação de embarques em julho por incerteza, o que esvaziou as exportações em agosto. Para itens como açúcar, máquinas e carne bovina, a leitura é direta: tarifa mais alta, preço maior, demanda menor. Mesmo com a redução do fluxo de produtos em direção aos Estados Unidos, as exportações totais do Brasil subiram 3,9% no mês. Foram puxadas por outros destinos, como China,
com aumento de 31%, México, mais 43,8%, e Argentina, país para o qual as exportações subiram 40,37%. O resultado é um superávit comercial de 6,1 bilhões em agosto e 42,8 bilhões no ano. Na indústria de transformação, o valor exportado caiu 0,9%, mas o volume embarcado subiu 7%, um sinal de preços mais baixos nas vendas externas. No pano de fundo, pesa a política comercial de Washington. Donald Trump impôs a sobretaxa de 50% ao Brasil, com exceções, e condicionou as negociações ao fim do julgamento por golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Planalto e o STF rejeitam a exigência. Além das tarifas, houve sanções a autoridades brasileiras, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, listado na Lei Magnitsky, que restringe operações financeiras com empresas americanas. E como está o outro lado do balcão? Os Estados Unidos aumentaram as importações. Em julho, o déficit comercial americano subiu 32,5% para 78,3 bilhões de dólares, porque as compras do exterior cresceram 5,9% e chegaram a 358,8 bilhões de dólares. Destaque para bens de capital, computadores, telecom e máquinas, cujas importações bateram recorde de 96,2 bilhões de dólares. Houve aumento também em suprimentos e materiais industriais, impulsionados por ouro não monetário. Já as exportações dos Estados Unidos avançaram apenas 0,3%. O déficit de bens foi a 103,9 bilhões de dólares, com saldo negativo relevante frente à China e também com México, União Europeia, Vietnã, Suíça, Índia, Coreia do Sul e Japão. Em bom português, os Estados Unidos estão comprando mais do mundo, mas compraram menos do Brasil. O comércio brasileiro, então, se reorganiza para compensar a perda de espaço em um mercado com a expansão em outros. Brasil e México deram um passo importante em suas relações institucionais. Em 2 dias de agenda na Cidade do México, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum bateram o martelo em uma declaração conjunta. A relação vai ser mais próxima, com foco em prosperidade compartilhada, combate à fome e integração latino-americana. Na prática, o que muda? Primeiro, modernização do marco jurídico. Começa agora a revisão dos acordos de complementação econômica, ACE 53 sobre bens não automotivos e ACE 55 sobre o setor automotivo, além do acordo de cooperação e facilitação de investimentos. O objetivo? Dar segurança jurídica, atrair investimentos e ampliar o comércio, hoje em 3,6 bilhões de dólares, relativamente pouco para o tamanho das duas economias. Segundo ponto, portas de entrada mais fáceis. O México anunciou a implantação do visto eletrônico para brasileiros. O Brasil indicou que fará o mesmo para cidadãos mexicanos em regime de reciprocidade. Também houve reabertura do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do México. Em terceiro lugar, houve avanços em acordos setoriais. Na área de saúde, memorandos entre a Fiocruz e o governo mexicano para pesquisa e produção de vacinas, e entre a Anvisa e a COFEPRIS para confiança regulatória e respostas mais rápidas em medicamentos e dispositivos médicos. No agro, houve avanços na cooperação para apoiar pequenos e médios produtores, sanidade animal e vegetal, inovação e soberania alimentar, com alinhamento de rastreabilidade da carne bovina. O governo brasileiro lembra que as exportações de carne bovina ao México cresceram 250% desde a abertura do mercado. As exportações de carne suína subiram 95% e de frango 14%. No setor de energia foi assinada uma carta de intenções em biocombustíveis, mirando etanol, SAF e combustíveis marítimos sustentáveis, com transferência de tecnologia. Com foco na promoção de investimentos, a Apex Brasil e a Secretaria de Economia do México assinaram um memorando para atrair negócios em ambos os sentidos.
Outro ponto importante foi a agenda política e empresarial. Foi realizado o Encontro Empresarial Brasil-México com mais de 350 empresas, reuniões com ministros de áreas estratégicas e compromisso de retomar as reuniões interparlamentares em 2026. E teve gesto simbólico. Foram entregues a Alckmin as chaves da Cidade do México e o título de visitante ilustre. No pano de fundo, a mensagem é clara: atualizar regras antigas, remover entraves e integrar cadeias de valor. As tensões entre Estados Unidos e Venezuela ganharam um capítulo pesado no Caribe. Na terça, militares americanos disseram ter destruído uma embarcação que saiu da costa venezuelana. Morreram 11 tripulantes. Washington afirma que o barco levava drogas e era operado pelo grupo Tren de Aragua, classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista. O presidente Donald Trump divulgou um vídeo do ataque nas redes sociais. O Pentágono confirmou a operação no sul do Caribe. Caracas reagiu com força. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, falou em assassinatos extrajudiciais. Disse: mataram 11 pessoas sem qualquer julgamento e cobrou explicações. O governo venezuelano também contesta o vídeo divulgado por Trump, afirmando que as imagens seriam geradas por inteligência artificial. Para os venezuelanos, não há justificativa para execuções no mar sob suspeita de narcotráfico. Nas águas do Caribe, a presença dos Estados Unidos cresceu continuamente nas últimas semanas. O destroyer USS Sampson atracou no Panamá para reabastecimento. O lançador de mísseis USS Lake Erie rumou ao Caribe. Já estavam na região os destroyers USS Jason Dunham e USS Gravely e o navio de assalto anfíbio Iwo Jima. Há relatos de navios de apoio com capacidade para mais de 4,5 mil soldados e a presença do submarino nuclear USS Newport News. Washington vincula o deslocamento ao combate ao tráfico. Governos do entorno consideram haver risco de escalada. E houve uma divisão regional. A Aliança Bolivariana, ALBA, condenou o envio do destacamento. Já a Guiana declarou apoio à mobilização dos Estados Unidos. Em resposta, Caracas acusou Georgetown de incentivar uma frente de guerra. Diante do quadro, a CELAC convocou uma reunião extraordinária de chanceleres, virtual, para esta segunda-feira, dia 1º de setembro. Na agenda, preservação da soberania, independência política e integridade territorial dos Estados-membros. A organização reiterou a América Latina e o Caribe como zona de paz e defendeu diálogo e coordenação. É um movimento para baixar a temperatura e, ao mesmo tempo, buscar unificar posições diante de ações unilaterais no entorno regional. E agora, para fechar bonito, vamos de giro final, aquele resumo esperto para você não perder o fio da semana. Brasil na AIE. O Brasil pediu vaga de membro pleno na Agência Internacional de Energia. A AIE destacou o peso do país na segurança energética e na produção de energias renováveis, em sintonia com a liderança brasileira no G20 e na COP30. Acnur em ajuste duro. A Agência da ONU para Refugiados projeta cortar quase 20% do orçamento e fechar o escritório em Pretória, na África do Sul. O alerta é grave. Deslocados forçados podem chegar a 136 milhões no ano que vem. Israel e Vaticano voltam a se falar. O Papa recebeu o presidente israelense Isaac Herzog e defendeu a libertação de reféns, o cessar-fogo permanente, a ajuda humanitária e o respeito ao direito internacional. A Santa Sé reafirmou a solução de 2 estados e assim tenta reabrir canais diplomáticos. E catástrofes que doem. Enchentes no Paquistão desalojam mais de 500 mil em um dia. Deslizamento no Sudão mata ao menos 1.000 pessoas e terremoto no Afeganistão passa de 2,2 mil mortos. Tragédias que expõem vulnerabilidades antigas e um clima cada vez mais extremo. E assim,
a gente fecha mais um episódio de uma semana intensa nas relações internacionais. O resumo semanal de notícias do podcast IDEG está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo. Acompanhe também nossos conteúdos em ideg.com.br. Curta e compartilhe com quem também está na jornada rumo ao CACD. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Bons estudos e até a próxima semana.